Olá, o ponto de agora é da prescrição. Então, vamos ver as súmulas e OJs relacionadas à prescrição. A primeira é a 153. Para essa súmula, não se conhece de prescrição não arguida na instância ordinária. Porém, é importante mencionar que a reforma trabalhista acrescentou o artigo 11A, e seu parágrafo 2º afirma que a declaração da prescrição intercorrente pode ser requerida ou declarada de ofício em qualquer grau de jurisdição. Então, essa súmula fala que só na instância ordinária, que não se conhece de prescrição não arguida na instância ordinária. Então, na instância extraordinária, que trataria dos recursos de revista, por exemplo, na área trabalhista, não seria possível. Apesar desse artigo 11A dizer que é que aqui ela tá falando que pode ser declarada de ofício em qualquer grau de jurisdição. Porque os recursos extraordinários, eles têm outros requisitos, como, por exemplo, o pré-questionamento. Então, se a prescrição não tinha sido arguida em instância ordinária e ela não poderia, né, ser declarada de ofício até então na Justiça do Trabalho, aí faltaria esse requisito para reconhecê-la. Então, talvez realmente essa súmula não se aplique à prescrição intercorrente, porque para a reforma trabalhista ela pode ser declarada de ofício, agora a outra prescrição não. Então, aí talvez essa súmula 153 ainda seja aplicável. Essa sim, agora a súmula 114 foi já ultrapassada. Para ela é inaplicável na Justiça do Trabalho a prescrição intercorrente, e a súmula 327 do STF já falava que era aplicável, e agora a gente tem esse artigo 11A da CLT. A súmula 156 diz que da extinção do último contrato começa a fluir o prazo prescricional do direito de ação em que se objetiva a soma de períodos descontínuos de trabalho. Então, da extinção do último contrato, começa a fluir o prazo prescricional do direito de ação em que se objetiva a soma dos períodos descontínuos. 382. A transferência do regime jurídico de CLT para estatutário implica a extinção do contrato, fluindo o prazo da prescrição bienal a partir da mudança de regime. Súmula 326. A pretensão à complementação de aposentadoria jamais recebida prescreve em 2 anos, contados da cessação do contrato. Súmula 452. Tratando-se de pedido de pagamento de diferenças salariais decorrentes da inobservância dos critérios de promoção estabelecidos em plano de cargo e salário criado pela empresa, a prescrição aplicável é a parcial, pois a lesão é sucessiva e se renova mês a mês. Tratando-se de pedido de pagamento de diferenças salariais, tratando-se de pedido de pagamento de diferenças salariais decorrentes da inobservância do critério de promoção estabelecido no plano de cargo e salário criado pela empresa, a prescrição aplicável é parcial, pois a lesão é sucessiva e se renova mês a mês. Não é total aqui, né? Ele tá falando então que é parcial. Acho que para mim essa que é a importância desta súmula.
Eu não sei por que seria parcial e não total, uma vez aqui que a inobservância do direito, ela decorre aqui de promoção de plano de cargo e salário, que é criado pela empresa. Aqui estou vendo uma observação que diz que a reforma trabalhista ampliou e recrudesceu a tese da súmula 294, ao considerar que o descumprimento de uma cláusula contratual é possível de acarretar prescrição total. Então, para mim, isso era uma cláusula contratual. Enfim, é isso. A súmula diz isso. A minha dúvida ainda permanece, porque seria parcial e não total. Mas faz parte. Uma hora depois eu vou voltar com calma para pesquisar. Súmula 362. Para os casos em que a ciência da lesão trata sobre FGTS. Para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 13/11/2014, é quinquenal a prescrição do direito de reclamar contra o não recolhimento de contribuição para o FGTS, observado o prazo de 2 anos após o término do contrato. Então, para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 13 de novembro de 2014, o direito de reclamar o FGTS vai ser quinquenal, observado o prazo de 2 anos. Mas, para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso, em 13/11/2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro. Os 30 anos contados do término inicial. Então, isso vai acontecer primeiro, a prescrição dos 30 anos, ou se vai acontecer primeiro a prescrição dos 5 anos a partir de 13/11/2014. Esse teor dessa súmula adveio de uma decisão do STF, em que o plenário atualizou sua jurisprudência para modificar de 30 anos para 5 o prazo de prescrição aplicável à cobrança de valores não depositados no FGTS. E a última súmula dessa ficha é a 373. Diz que, tratando-se de pedido de diferença de gratificação semestral que teve seu valor congelado, a prescrição é parcial. Então, também aqui, diferença de gratificação semestral e a diferença salarial decorrente do plano de cargo e salário, para essas duas súmulas, é parcial. Agora, outra ficha aqui, nós temos a súmula 350. O prazo de prescrição com relação à ação de cumprimento de decisão normativa flui apenas da data de seu trânsito em julgado. Súmula 206. A prescrição da pretensão relativa às parcelas remuneratórias alcança o respectivo recolhimento da contribuição para o FGTS. Então, a prescrição da pretensão relativa às parcelas remuneratórias alcança o respectivo recolhimento. Então, se prescreveu, por exemplo, a gratificação semestral, prescreveu também os seus reflexos de FGTS. Súmula 268. A ação trabalhista, ainda que arquivada, interrompe a prescrição somente em relação aos pedidos idênticos. Temos aqui, artigo 11, parágrafo 3º,
foi acrescentado, incluído pela reforma, afirma que a interrupção da prescrição somente ocorre pelo ajuizamento da reclamação trabalhista, mesmo que em juízo incompetente, ainda que venha a ser extinta sem resolução do mérito, produzindo efeitos apenas em relação aos pedidos idênticos. Súmula 294. Tratando-se de ação que envolva pedido de prestação sucessiva, decorrente de alteração do pactuado, a prescrição é total, exceto quando o direito à parcela esteja também assegurada por preceito de lei. Então, vamos ver. Tratando-se de uma ação que envolve o pedido de prestação sucessiva, essa aqui que foi... acho que eu não coloquei aqui. Eu tenho, acho que nessa outra ficha, o artigo 11. Dessa parte, vamos ver. Não. Não acredito. Achei, tem sim. Então, olha, essa súmula 294, ela dizia que tratando-se de ação que envolve um pedido de prestação sucessiva decorrente da alteração do pactuado, e essa súmula aqui fala apenas alteração do pactuado, a prescrição é total, exceto quando o direito à parcela é assegurado por lei, aí é parcial. E agora com a reforma trabalhista, lá no que a gente estava lendo, a reforma ela aumentou o alcance da súmula e incluiu na lei. Então, para a reforma, agora com o parágrafo 2º do artigo 11, disse que tratando-se de pretensão que envolve um pedido de prestação sucessiva, até aí igual, decorrente da alteração, igual quando decorrer da alteração, e agora a reforma acrescentou, ou descumprimento. Então, quando altera ou quando descumpre, a prescrição é total, exceto quando o direito à parcela esteja também assegurado por preceito de lei. Agora aqui, súmula 308, tem 2 itens. Primeiro, respeitado o biênio subsequente à cessação contratual, a prescrição da ação trabalhista concerne as pretensões imediatamente anteriores a 5 anos, contados da data do ajuizamento da reclamação, e não as anteriores ao quinquênio da data da extinção do contrato. Então, 2 anos é para trás do ajuizamento da ação e não da extinção do contrato. E 308.2, a norma constitucional que ampliou o prazo de prescrição da ação trabalhista para 5 anos é de aplicação imediata e não atinge pretensões já alcançadas pela prescrição bienal. Então, a norma constitucional que ampliou o prazo de prescrição da ação trabalhista para 5 anos tem aplicação imediata, não atinge as pretensões já alcançadas pela prescrição bienal quando da promulgação da CF. Súmula 327. A pretensão à diferença de complementação de aposentadoria sujeita-se à prescrição parcial e quinquenal. Então, a pretensão à diferença de complementação de aposentadoria sujeita-se à prescrição parcial e quinquenal, salvo se o pretenso direito decorre de verba não recebida no curso da relação. Salvo se o pretenso direito decorre de verba não recebida no curso da relação de emprego e já alcançada pela prescrição à época da propositura da ação. Então, é prescrição parcial e quinquenal. Próximo, súmula 275. Tem 2 itens. Primeiro, na ação que objetive corrigir desvio de função,
a prescrição só alcança as diferenças salariais vencidas no período de 5 anos que precedeu o ajuizamento, ou seja, é total, aqui é 5 anos do ajuizamento. Então, o desvio de função, a prescrição é total. Mas, de acordo aqui com... Mas não também, né? Então, de acordo com o item 2, em se tratando de pedido de reenquadramento, a prescrição é total. Contada... Não, tá... Desculpa, olha, é difícil, né, essa diferença entre prescrição parcial e total. Quando precede o ajuizamento é parcial, né? E da data para frente, que é o total. Então, o desvio de função é parcial, mas o pedido de reenquadramento é o total. Aqui, ó, se tratando de pedido de reenquadramento, a prescrição é total, contada da data do enquadramento do empregado. Agora a gente tem aqui as OJs da SBDI 1. Então, aqui já nessa ficha tem 3 OJs da SBDI 1. OJ 392. O protesto judicial é medida aplicável no processo do trabalho por força do artigo 769 da CLT e do artigo 15 do CPC. O ajuizamento da ação por si só interrompe o prazo prescricional em razão da inaplicabilidade do artigo 2º do artigo 240 do CPC de 15, que é incompatível com o 841. Então, essa OJ 392, ela tem um monte aqui de assunto importante. Primeiro, ela está falando que o protesto se aplica ao processo de trabalho. Então, o protesto se aplica aqui conforme essa OJ 392. E, em segundo lugar, ela está falando que o ajuizamento da ação, por si só, ela interrompe o prazo prescricional em razão da inaplicabilidade do parágrafo 2º do artigo 240. Depois nós temos o AOJ 417. Essa AOJ 417 afirma que não há prescrição total ou prescrição parcial da pretensão do trabalhador rural que reclama direitos relativos a contrato de trabalho que se encontrava em curso à época da promulgação da emenda 28, desde que ajuizada no prazo de 5 anos da sua publicação, observada a prescrição quinquenal. Então, não há prescrição total ou parcial do trabalhador rural que reclama direito do contrato que se encontrava em curso à época da promulgação da emenda 28, desde que ajuizada a demanda no prazo de 5 anos. Agora, o J 242. Embora haja previsão legal para o direito à hora extra, então, embora haja previsão legal para o direito à hora extra, inexiste previsão para a incorporação dessas horas ao salário, razão pela qual deve incidir a prescrição total. Então, embora haja prescrição legal para o direito à hora extra, se a pessoa não está pedindo, não existe previsão para incorporação ao salário. Então, se ela pede para que sejam incorporadas horas extras ao salário, deve incidir a prescrição total. Esse é o EUJ 242. Agora, nós temos aqui mais algumas, também todas as SBDI 1. A primeira, aqui, é a 243. Aplicável a prescrição total sobre o direito de reclamar diferenças salariais resultantes de plano econômico. 401. O marco inicial da contagem
do prazo prescricional para o ajuizamento da ação condenatória, quando advém a dispensa do empregado no curso de ação declaratória que possua a mesma causa de pedir remota, é o trânsito em julgado da decisão proferida na ação declaratória e não a sua data de extinção. Eu não absorvi nada. Vou ler de novo. O marco inicial da contagem do prazo prescricional para ajuizar ação condenatória, quando advém a dispensa do empregado no curso de uma ação declaratória que possua a mesma causa de pedir remota, é o trânsito em julgado da decisão proferida na ação declaratória e não a extinção do contrato de trabalho. OJ 375. A suspensão do contrato de trabalho em virtude da percepção do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez não impede a fluência da prescrição quinquenal, ressalvada a hipótese de absoluta impossibilidade de acesso ao judiciário. Então, a suspensão do contrato de trabalho em virtude da percepção do auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez não impede a fluência da prescrição quinquenal, salvo diante da hipótese da absoluta impossibilidade de acesso ao judiciário. Essa J aqui também é bem importante, 375. Agora, 271. O prazo prescricional da pretensão do currícula, cujo contrato de emprego já se extinguir ao sobrevir a emenda constitucional 28, tenha sido ou não ajuizada a ação, prossegue regido pela lei vigente ao tempo da extinção do contrato de emprego. O J 130. Ao exarar o parecer na remessa de ofício, na qualidade de custos legis, o MP não tem legitimidade para arguir a prescrição em favor de entidade de direito público em matéria de direito patrimonial. Mais uma vez, ao exarar o parecer na remessa de ofício, na qualidade de custos legis, o MP não tem legitimidade para arguir prescrição em favor de entidade de direito público em matéria de direito patrimonial. Se fosse aqui, provavelmente, uma matéria de ordem pública ele teria, mas aqui ele está atuando não como parte, ele está atuando como custos legis. Nesse caso, quando o MP está atuando como custos legis, ele não tem legitimidade para arguir a prescrição em favor da entidade de direito público no tocante à matéria de direito patrimonial. Depois nós temos aqui o AJ 129, a prescrição extintiva para pleitear judicialmente o pagamento da complementação de pensão e do auxílio funeral é de 2 anos, a partir do óbito do empregado. Então, para pedir a complementação da pensão e o auxílio funeral, a prescrição aqui é extintiva e de 2 anos e tem como marco inicial, a contagem inicial, o óbito, a morte do empregado. Então, essas são aqui as súmulas e OJs da prescrição. Até o próximo vídeo.